O profissional que você contratou instalou no seu quadro geral um barramento para a terra? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Depois da criação da tomada nova, a tomada com 3 orifícios de encaixes para fios, obrigatoriamente nós precisamos ter um barramento para os fios de aterramento. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Depois da criação da tomada nova, obrigatoriamente nós precisamos de ter um barramento de terra no quadro geral. Por que depois das tomadas novas? É que antes das tomadas novas, as tomadas antigas, nós tínhamos apenas no fundo da tomada 2 orifícios, um para neutro e um para fase. Já as tomadas novas, nós temos 3 orifícios de encaixes para fios, um para neutro, um para terra e um para fase. Eu tenho observado nos dias de hoje, eu estou falando em 2023, há quase 2 anos após a criação das tomadas, ou mais de 2 anos, das tomadas novas, as pessoas economizando R$ 12, que é o preço desse barramento, e enrolando os fios como era feito nas instalações anteriores, tá? Eu estou falando que era enrolado o neutro, por exemplo, né? Depois eu vou ter um vídeo falando do barramento de neutro. Os profissionais juntavam, né, várias pontas de neutro que chegavam no quadro geral de circuitos diferentes e enrolavam assim, trançavam, tá? E depois aplicava fita isolante para evitar curto-circuito. Então, hoje em dia eu estou vendo o pessoal fazendo isso também com fio terra, fio de aterramento, justamente para economizar aqui o que eu acabei de falar para vocês. R$ 12 foi o que eu paguei nesse barramento aqui na minha região. Qual é a vantagem de eu ter esse barramento no lugar de isolar todos os fios terras, né? E passar fita isolante? A vantagem ela é imensa, tá? Quando eu isolo um monte de fios de cores iguais aqui, trançando, e passo fita isolante, se de repente eu tiver problema em um circuito, eu já fiz isso muito na prática no passado com o neutro, eu precisei desenrolar aquela fita isolante e verificar ali qual daqueles fios, né, estava dando problema na instalação. Quando você tem o barramento igual nesse caso aqui eu tenho, por exemplo, esse barramento para aterramento. Ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 entradas. Isso significa que eu posso ligar aqui 7 circuitos diferentes para terra, né? 7 fios terras diferentes aqui, que vêm de circuitos diferentes, tá? Vamos imaginar, um do chuveiro, tá aqui. Um da secadora de roupa, tá aqui. Um da máquina de lavar, tá aqui. Um do motor do portão, tá aqui. E assim sucessivamente, tá? Eu estou usando apenas como referência. E esse grossão aqui, ó, é para encaixar o principal. Se compararmos com o bolo de fio que nós fazíamos no passado, qualquer problema que eu tiver no circuito, eu venho aqui e vou verificar qual desses aqui está me causando um problema. Eu vou soltá-lo, vou fazer medição com multímetro, vou verificar se tem algum rompido. Como é que eu faço isso? É simples, eu ensino nos meus canais do YouTube, que muitas vezes a instalação tem tudo que precisa ter no aterramento, só que não tem terra, ou seja, não está funcionando, é como se fosse decorativo.
Se o dia precisar, né, dele atuar, ele não vai atuar. Então, simplesmente eu quero saber se rompeu um fio de aterramento, eu solto daqui desse barramento e vou medir esse fio de aterramento com o circuito. Vou estar verificando um por um. Inclusive, vou verificar se aqui, tá? Antes de fazer qualquer coisa, está chegando o fio de aterramento. Se tem terra no fio de aterramento. Como assim, Davi, ter terra no fio de aterramento? Não vai estar enfiado na terra? Eu tenho um vídeo nos canais do YouTube em que eu demonstro um aterramento que foi feito. E quando eu medi o fio que chega aqui, né? Tá? Esse aqui é o barramento de terra. Se o fio principal que chega aqui não tem terra, ou não tem contato com a terra, não vai ter terra em nenhum desses circuitos. Quando eu medi aqui, tirei fora, medi, fechei contato com a fase, esse fio terra não tinha aterramento, tá? Precisa ter uma tensão. Vamos imaginar, peguei o terra com a fase, precisa dar, no caso da instalação de 110 volts, algo em torno de 110 volts. Uma vez que ele está fora aqui do barramento, tá? Porque tem gente que também fecha um neutro no barramento de terra, e aí se você fizer isso com ele conectado no barramento, certamente você vai ter 110 volts. E quando eu desconectei esse fio naquele vídeo que está aí nos nossos canais e fiz o teste, não deu nada, deu 0,000, tá? Deu uma tensão muito pequenininha, significando que eu não tinha terra no aterramento. Isso é muito grave, tá? E é por isso que eu ensino passo a passo nos nossos canais do YouTube, que você tem que se preocupar também, tá? Quando você quer uma segurança na instalação, com o seu sistema de aterramento. Sempre fazer medições independentes. Hoje, o que eu faço hoje, tá? E recomendo também a todos os profissionais a fazer. Quando eu enfio uma haste banhada de cobre no chão, eu já meço essa haste ali, naquele ponto. Aí vou lá e fecho um contato. Deu 110? Perfeito. Isso quer dizer que eu encontrei terra, tá? Pode não ser a melhor, mas também não vai ser a pior, já que está bem próximo ali da tensão de fase e neutro. Então eu faço isso com a haste, depois que eu conecto o fio e subo no padrão, eu faço isso lá na ponta do fio que está lá no padrão, desconectada do padrão, e faço esse teste também, deu 110, ou seja, continua tendo terra. Quando eu entrar com essa fiação dentro da instalação, que é diferente do fio terra do padrão elétrico, eu estou falando de um circuito de aterramento exclusivo para a instalação, para dentro da casa, tá? Então, eu faço isso também quando ele chega aqui no quadro geral. Eu meço aqui, ó, a pontinha grande que chegou, o principal que chegou aqui, verifico, opa, deu 110, significa que tem terra, fase e terra deu 110, tá? E aí, uma vez que eu medi isso, todos que estão conectados aqui precisa ter 110 volts. Então, se qualquer avaria que eu tiver na instalação, eu perceber que há uma ausência de terra, possivelmente pode ter quebrado no percurso, tá, desses fios que estão chegando aqui independente, o fio no meio do caminho. Assim como nós também chamamos rompimento de neutro ou falta de neutro. A mesma coisa acontece com terra. Eu posso ter rompimento de terra e falta de terra na instalação, tá? Isso precisa ficar bem claro. Eu tenho observado as pessoas economizando dinheiro, tá? Nesse trabalho. Imagine o tempo que você ganha, você desconectar, girar um parafuso, tirar um fio, fazer uma medição. Identificou o problema, vai corrigir aquele problema, conecta o fio novo, aperta aqui de novo. Agora imagine aquele bolo de fio, você tirar aquela fita isolante que foi passada ali, que fica um chumaço de fio dentro do quadro. Aí você vai identificar o fio, depois que identificar, que trocar, aí você vai passar aquela fita isolante tudo de novo. Quando acontecer um problema parecido, igual ou pior, você vai ter que fazer o mesmo trabalho várias vezes. Aqui não, tá? Aqui eu vou ter que... Identifiquei um problema, passa um certo período, acontece outro problema parecido ou igual. Eu vou identificar de novo, eu não vou estar pondo, tirando fita, etc e tal, no meu quadro de passagem. Normalmente eu recomendo, né, sempre quando eu dou um orçamento,
O preço que eu dou do orçamento já está incluído. Barramento de neutro, barramento de terra. Esse aqui é de terra e também o de neutro. E normalmente, mesmo o cliente falando que não precisa, que não quer que põe, porque são R$ 12 mais caro, eu opto sempre para comprar. Sempre vai ter que comprar, porque a segurança, qualidade e eficiência da instalação depende de como ela é feita. E se você tem recursos no mercado que te ajuda a cada vez fazer algo melhor, por que não usar? Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal que sempre visite nossos canais, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Se de repente eu quero saber, mas como é que eu sei que esse barramento aqui é o barramento ideal para minha instalação? Como é que eu vou saber disso? É simples, o próprio fabricante põe aqui na embalagem dele, ó. Não sei se vai dar para ver aqui na filmagem. Aqui assim, ó, nessa mensagem aqui, ó. Barramento terra, 8 terminais, 80 ampere, tá? Então, se a minha instalação precisa de um barramento com 8 terminais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terminais, é esse. 80 ampere atende a minha necessidade, então é esse, tá? Esses 8 terminais aqui é um para o fio principal e 7 circuitos independentes. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.